caros ouvintes, eu sou Túlio Gomes e estamos dando início a mais um devocional Temor e Tremor. Desde já lhe convido a nos seguir em nossas redes sociais, se inscrever em nosso canal no YouTube, curtir, comentar e compartilhar. O nosso texto bíblico de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 26, dos versos 24 ao verso 32. Estarei dando início à leitura. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: "Você está louco, Paulo! Ficou louco de tanto estudar." Paulo, porém, respondeu: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas?" "Eu sei que o senhor acredita." Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: "Por pouco você me convence a me tornar cristão." Paulo respondeu: "Peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes." E a essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com ele. E ao saírem falavam uns com os outros, dizendo: "Este homem não fez nada passível de morte ou de prisão." Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: "Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César." Meus queridos, Paulo, aqui em sua defesa, não está fazendo nada de diferente do que ele já fazia em suas viagens missionárias, que é pregar o Evangelho, evangelizar, na tentativa de abrir os olhos das pessoas para Cristo Jesus, a verdadeira luz, que diante do arrependimento dos pecados e da fé em Cristo, as pessoas poderiam encontrar salvação, a verdadeira salvação, a remissão dos seus pecados, a justificação. E logo no início do versículo 26, nós vemos que Paulo é interrompido por Festo, que grita: "Você está louco, Paulo, você ficou louco de tanto estudar." Meus queridos, Festo, diferente do rei Herodes Agripa II, ele não tinha um bom conhecimento ou uma boa noção das Escrituras do Antigo Testamento. Por isso, ao se deparar com a mensagem de Paulo, a defesa de Paulo, a forma como Paulo se expressava, demonstrando sabedoria e zelo, mas também demonstrando grande entusiasmo e apego àquelas palavras, ao Evangelho, estava com o coração cheio de amor e grato a Deus pelaquilo que ele tinha feito em sua vida. E Festo, ele não conseguia compreender aquilo, não conseguia compreender o amor, o zelo que Paulo tinha por aquelas palavras, pela ação de Deus, por aquele ensino, pelas Escrituras, o apego que Paulo tinha por aquilo tudo e como ele falava daquilo de forma tão entusiasmada. Festo, ele não conseguia compreender a transformação da vida de Paulo e como Deus e Cristo Jesus interviu divinamente nessa vida que Paulo tinha anteriormente, o trazendo para a luz, remindo os seus pecados, apresentando a salvação, fazendo com que agora ele andasse em um caminho de santificação, de santidade. Todas essas palavras eram loucura para Festo. Ele achava que Paulo estava louco, que ele tinha estudado tanto, que ele já não compreendia mais aquilo, que ele estava ficando louco. Uma transformação tão radical para um estilo de vida completamente novo, isso só pode ter acontecido por conta de alguma loucura que ele sofreu. Festo, ele não compreendia tudo aquilo que Paulo falava. Certamente hoje não é diferente. Muitas são as pessoas que acham loucura e que não conseguem compreender como os cristãos transformam e baseiam toda a sua vida em um livro milenar, em um livro tão antigo como as Escrituras, como é a Bíblia,
Como os cristãos conseguem tomar decisões tão importantes e transformar o rumo da sua vida baseando-se apenas em um livro. Isso, para as pessoas que estão se perdendo, para as pessoas que estão no mundo, é loucura. Eles acham que nós, cristãos, somos cegos, somos alienados, porque nós estamos nos baseando na Bíblia. O que eles não sabem é que a Bíblia não é apenas um livro, que as Escrituras e a Palavra de Deus não são apenas palavras, são palavras eficazes, palavras de vida eterna, mas aquilo tudo, através do Espírito Santo de Deus e do sacrifício de Jesus Cristo, as Escrituras é uma experiência em nossas vidas. Nós vivemos o cristianismo, nós vivemos e experimentamos o poder daquele livro em nossas vidas, através da intervenção divina de Deus Pai, de Cristo Jesus e do Espírito Santo em nós. Nós sentimos e buscamos viver as palavras daquele livro, a vontade de Deus Pai, o que Deus nos ensina e nos revela. Através do Espírito Santo e das Escrituras, nós somos moldados, somos transformados em uma nova natureza e reformados dia após dia, através de uma ação divina, espiritual, que se conecta conosco, que se conecta com a nossa vida, com a nossa forma de pensar e de agir e de ver o mundo. Por isso, tudo isso vai ser loucura para as pessoas que nunca experimentaram a salvação em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo vai dizer: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Ela é o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta na palavra de Deus, na palavra da cruz, em Cristo Jesus, no que a Bíblia nos revela. E Paulo sabia disso. Por isso, no versículo 25, Paulo demonstra o seu autocontrole e o seu racionalismo respondendo: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. E no versículo 26, Paulo, em sua defesa, não apenas de si mesmo, mas em sua defesa do Evangelho, ele vem afirmar que o rei conhecia o que Paulo estava dizendo, porque o rei, diferente de Hefesto, o rei Agripa, ele tinha um conhecimento do Antigo Testamento, e assim Paulo podia afirmar que o rei sabia que o que Paulo estava dizendo não era mentira, mas sim verdade. Porque tudo isto é do conhecimento do rei a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Paulo está dizendo que não é a primeira vez que o rei Agripa se depara com o Evangelho e com a palavra de Deus, com a palavra a respeito de Jesus Cristo, porque Paulo ele não era o único missionário, evangelista, que levava a palavra de Deus. Mas não, o Evangelho ele estava se espalhando rapidamente para todos os cantos do mundo. As pessoas estavam comentando, estavam pregando, igrejas estavam sendo plantadas. E com certeza o rei Agripa, como conhecedor do Antigo Testamento, já havia se deparado com o Evangelho, já havia se deparado com as palavras de vida eterna a respeito de Jesus Cristo, o Salvador, aquele que se sacrificou em prol da humanidade, para que as pessoas pudessem ser justificadas e salvas. Desta forma, Paulo ele indaga ao rei Agripa se ele acreditava nos profetas. E Paulo ele sabia que rei Agripa acreditava. Todavia, se o rei Agripa assumisse isso publicamente, dizendo que acreditava nos profetas, logicamente ele teria que assumir publicamente que Paulo ele estava certo, que as palavras de Paulo, que o Evangelho, que as palavras a respeito do Cristo Jesus e de seu sacrifício estavam corretas, eram verdadeiras e poderiam trazer salvação. Todavia, o rei Agripa não queria aquilo para ele. Ele não queria ser considerado cristão, porque aquilo ali mexeria com a sua imagem. E na concepção dele, na mente do rei Agripa, aquilo prejudicaria a sua vida. Aquilo prejudicaria o seu governo, prejudicaria a forma em que ele governaria e reinaria, prejudicaria como ele seria visto. E o rei Agripa ele não queria ser mal visto.
O rei Agripa ele não queria carregar a cruz, ele não queria carregar a responsabilidade de ser um cristão. Ele quis fugir, e por isso ele fugiu e disse, no versículo 28, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. Acho que nós podemos dizer que o rei Agripa, ele sim entendeu a mensagem de Paulo, as palavras de Paulo. Ele entendeu psicologicamente, de forma racional, mas nós podemos dizer que ele não compreendeu totalmente, porque ele não experimentou no seu íntimo, no seu coração. Ele não experimentou as palavras que Paulo estava falando. Ele não experimentou o evangelho. Porque a graça de Deus ela é tão santa, poderosa, boa e pura que ela é irresistível para o homem. Uma vez fisgado por essa graça, é impossível se desvencilhar dela, é impossível suportá-la e resisti-la. A pessoa simplesmente se entrega de corpo e alma. E isso pode ocorrer de uma hora para outra ou gradativamente. Todavia, este não foi o momento para o rei Agripa. Por isso, no versículo 29, Paulo responde, peço a Deus, ele ora a Deus, que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. Aqui o anseio e a oração de Paulo é para que as pessoas, assim como ele, se convertessem, as pessoas, assim como ele, se arrependessem de seus pecados e reconhecessem a salvação em Cristo Jesus através da fé, que as pessoas compreendessem as palavras de Deus, o Evangelho, as Escrituras, que as pessoas fossem justificadas e tivessem uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida santificada, uma vida de santificação, escritas pelas mãos de Deus. Mas no final do versículo, Paulo ainda alerta, mas sem estas correntes. Paulo ele desejava a liberdade, não apenas para ele, mas porventura todas as outras pessoas que viessem a se tornar cristãs. Lembrando e mostrando também ao rei Agripa e a Festo que ele se encontrava ali acorrentado de forma injusta, sem ter cometido crime algum e sem ter ofendido pessoa alguma. Lembrando a sua inocência para aquelas pessoas que ali estavam. E assim, o rei Agripa, o governador e Berenice encerraram a reunião, se levantando e se direcionaram a outro salão, a outro local, e discutiam entre si e conversavam entre si sobre o que Paulo havia apresentado a ele, sobre as palavras, sobre a atitude de Paulo até aquele momento. E eles concordavam entre si que aquele homem, Paulo, não havia feito nada passível de morte ou de prisão. Eles concordavam que o Evangelho e que Paulo não era uma ofensa, não era uma ameaça para eles e para a sociedade. Eles compreendiam, eles entendiam isso. Todavia o rei Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Antes de qualquer outra coisa e acima de qualquer outra coisa, o fato de Paulo ter apelado para César fazia parte do plano e propósito de Deus. Paulo fez isso guiado pelo Espírito Santo, com temor e debaixo da graça e da vontade de Deus. Paulo, como missionário, tinha a missão de evangelizar e de pregar a palavra de Deus. Todavia, quem determina e quem escreve como isso irá ocorrer, a forma e o modo, é Deus. E Deus escreveu e determinou que seria desta forma. Assim, Paulo, tendo apelado para César ele iria. Oremos. Senhor, Deus e Pai, nos encontramos em Tua presença, ó Deus, para Te agradecer por mais um dia de vida. Te agradecer porque o Senhor tem nos protegido, tem nos livrado do mal, tem segurado as nossas mãos. Porque o Senhor não nos desampara, porque o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, porque o Senhor é a rocha que nos protege de todos os males. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas e que em Ti nós podemos confiar, em Ti nós podemos depositar nossas dores e tudo aquilo que nos aflige. Em Ti nós conseguimos ter paz, ter felicidade, ter alegria, apesar dos apesares. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelas Escrituras e pela vida de Paulo.
Que o Senhor nos ajude a pôr em prática, a sermos cristãos praticantes, a sermos cristãos práticos, pois a Tua palavra é uma experiência que deve ser vivida e que deve ser externizada às outras pessoas. Que possamos externizar e compartilhar com as outras pessoas a experiência que temos tido com a Tua palavra, que temos tido contigo através do Espírito Santo. Assim nós choramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.